Olá, pessoal. Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. Falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal. Nós precisamos de vocês. Hoje, no Entretanto, a gente vai falar do caso Larissa Manoela e do trabalho infantil. Vamos falar do ministro Zanin, do STF. E vamos falar também de trabalho infanto-juvenil ao redor do mundo. Tudo isso e muito mais, no Entretanto, eu já estou te esperando. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Pessoal, eu sempre considerei que os nossos jovens começam a trabalhar muito tarde. Abaixo dos 14 não podem trabalhar de jeito nenhum, pela legislação brasileira. Dos 14 aos 16 podem trabalhar como menores aprendizes. E a partir dos 16 podem ser trabalhadores seletistas, mesmo assim com redução de jornada de trabalho. Eles precisam compatibilizar, a tendência é essa, que compatibilizem trabalho e estudos. Tá? Enquanto eu fui juiz minorista e estudou quase 20 anos, eu relativizava bastante isso, porque eu nunca vi menor parar de estudar por trabalho, não da minha geração para cá. Geralmente o jovem ocioso para de estudar por outros motivos menos nobres, quando para. E o trabalho edifica o homem. Não custa lembrar desse antigo e corretíssimo chavão. A discussão veio à baila por causa do caso da atriz mirim juvenil Larissa Manoela, que teria tido a carreira, desde bem novinha, gerida pelos pais, que montaram uma holding para administrar o patrimônio crescente da filha enquanto estrela mirim. Né? Falaram que exploração de trabalho infantil e coisas que o valha. E a nossa querida Larissa Manoela foi para as redes sociais lamuriar-se do que ela considerou seja exploração paterna e materna sobre a carreira dela. Não é isso? Exploração de trabalho infantil não há. O que é uma vitimização do caso? Humberto Eco falava disso em uma das suas crônicas, falou disso certa feita em uma de suas crônicas, né? É um fenômeno da vitimização coletiva. A pessoa não tem pudor de expor a própria miséria, as próprias dores, os próprios defeitos nas redes sociais, né? E se eviscera, se autodisseca publicamente, como se estivesse expondo méritos. Isso numa época de relativização incrível da vida privada das pessoas. Né? Quanto mais famosas, pior é. E a gente não fala mais como Andy Warhol falava, dos 15 minutos de fama. Hoje são 15 segundos de fama. E como isso é buscado. A vida privada acabou, principalmente para quem se vitimiza. Eu lembro aqui do caso do Michael Jackson, né? O Michael Jackson foi explorado pelo pai. Ele e os demais irmãos Jackson, eles eram os Jackson 5, né? O pai os explorava. Coisa bem diferente do que acontece com a Larissa Manoela. Tecnicamente falando, os pais dela trabalharam para ela, né? E não a puseram para trabalhar para eles. É diferente. É como se tivessem gerido o patrimônio dela, criaram uma holding, uma pessoa jurídica que, por ser CNPJ, paga, tem facilidades fiscais, paga menos tributo, por ser CNPJ e não CPF, né? E com isso eles conseguiram gerir por anos a fio a carreira da filha.
contratualmente falando, os pais foram funcionários dela por todo esse tempo. Não vejo aqui caso de exploração de trabalho infantil de jeito nenhum. Longe disso. Os atores mirins daquela saga Harry Potter, eles eram obrigados a levar livros de ensino regular para os sets de filmagem. E ali eles tinham aulas com professores particulares nos intervalos entre as cenas. Ainda assim, suas horas de trabalho eram limitadas a 4 horas por dia, por conta da legislação inglesa, que cria uma série de regras para a proteção da molecada que trabalha. Não acontece assim, por exemplo, nos Estados Unidos. Jovens, independente da classe social, trabalham nas férias da escola ou da faculdade. Menor à toa e de bobeira pelas ruas, não se vê muito por lá, não. E quando vê, esses menores já estão perdidos há algum tempo para gangues de criminosos das periferias das grandes cidades americanas. Na Itália, se pode trabalhar a partir dos 15 anos. Na França, aos 16, como no Brasil. Mas nunca à noite, e deve haver um período de descanso obrigatório de 14 horas, que os adolescentes devem utilizar para descanso e escola. Mas o homeschooling é uma realidade cada vez mais prática por lá, principalmente nos tempos pós-pandemia. Tem muito jovem se formando no ensino médio com videoaulas, indo à escola para o basicão, para a prova, e olhe lá. Nós estamos muito mal acostumados com o ministro, né, ministro do STF. E aí vira notícia que o atual ministro Cristiano Zanin, nomeado pelo Lula, e que não está puxando a sardinha para as pautas progressistas do governo do PT, ou seja, o magistrado isento e imparcial virou novidade para muita gente. Mas magistrado é isso aí. Não pode ter lado político e deixar simpatias partidárias guiarem seu convencimento e sua caneta. O problema do Cristiano Zanin é outro. Quando advogado, o trabalho dele na Lava Jato, eu achei tecnicamente deficitário. O Lula capturado em um dos fragmentos da Operação Lava Jato, do então juiz Sérgio Moro e da turma do Ministério Público do Deltan Dallagnol. O que me saltou aos olhos naquela época, quando eu soube das denúncias e manuseei peças do processo, de cara, eu me indaguei isso. Por que negar a propriedade do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá? Lula, um salário de ex-presidente, com vencimento da Fundação Lula e do quadro do PT, e com o filho Lulinha, empresário, teria perfeitamente lastro para adquirir esses bens. Negá-los foi uma tática suicida que acabou dando certo, porque o processo foi anulado. Mas o processo foi longe antes de ser anulado. E o homem acabou preso, sem culpa formada na época. Desnecessário. Se Lula é dono, falasse que é dono e pronto. O problema que iria ter seria contábil e fiscal. Jamais uma acusação de corrupção passiva, que também é questionável. Somente servidores públicos podem cometer crime de corrupção passiva, e não ex-servidores, como no caso do então ex-presidente. Outra bola falha, outra bola fora do nosso direito penal moderno, né? Vamos ver o ministro Zanin no STF, porque é complicado Nós temos o princípio da reserva legal no artigo 1º do Código Penal, que diz que só é crime aquilo que a lei previamente define, aquela conduta humana que a lei previamente defina como crime. É isso que é crime. É o princípio da reserva legal, artigo 1º do Código Penal. O crime de corrupção passiva exige que exista um servidor público
no exercício de suas atividades, sendo subornado. Sendo subornado. Ex-presidente da República, e Lula era, então, ex-presidente da República, não é servidor, é ex-servidor. Concordam comigo? Como é que subsiste uma condenação depois de passar pelo crivo de um juiz da Vara Federal, que era o Moro, mais 3 desembargadores do Tribunal Federal? Como é que você aceita a ideia do que a gente chama de crime próprio, o crime que tem que ser cometido, só pode ser cometido por uma determinada espécie de pessoa, no caso, servidor público? Como é que se admite um crime próprio de corrupção passiva que não foi cometido por um servidor público? Lula era ex-servidor público quando teria recebido imóveis como suposta propina. Eu estou descobrindo que acho que eu é que estou desaprendendo direito nesse Brasilzão de, meu Deus, de insegurança jurídica destes últimos anos. Eu acho que eu estou desaprendendo, ou nunca soube, né, direito penal, porque é de absurdos em absurdos desse jaez que se está construindo uma jurisprudência que somente contribui para a insegurança jurídica do nosso povo. Tem blogueiro, tem youtuber preso há mais de ano, por desacatar ministros do STF em redes sociais. O ex-PGR Rodrigo Janot teve buscada e apreendida sua arma de fogo porque comentou em um livro autobiográfico que já teve ganas de matar ao ministro Gilmar Mendes quando ambos trabalharam juntos em Brasília. O ex-deputado Daniel Silveira foi indultado, a graça individual, né, indultado por Bolsonaro, e o indulto foi ignorado pelos ministros supremos, que simplesmente prosseguiram no cumprimento da pena, executando o cumprimento da pena contra Daniel Silveira, pena essa que já então não existia pós-indulto. Tem vândalo do 8 de janeiro preso até hoje. Outros com tornozeleira eletrônica até agora. Uma família está sendo processada e teve busca e apreensão decretada porque os seus membros ofenderam ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Eu estou defendendo esse pessoal? Claro que não. Exceção feita ao ex-PGR Rodrigo Janot, que não pode ser processado por delito cogitado, só pensado, né? Todos os outros são pessoas que merecem, sim, justa apuração dos fatos. Se demonstrada a culpa, merecem castigo, né? Mas eles também merecem, como todos nós merecemos, todo cidadão brasileiro merece, o devido processo legal, a presunção de inocência. Presunção de inocência significa que eu só posso cumprir pena depois que a minha sentença penal, eventual sentença penal condenatória contra mim proferida, transite em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso. Só dali em diante eu vou cumprir pena. Só dali em diante eu vou ser tratado como culpado. O que as pessoas estão vendo no Brasil é a decretação de prisões temporárias, provisórias, prisões preventivas, como antecipação de culpa. A absoluta revelia da legislação penal vigente. Absoluta revelia. Prostituíram o instituto da prisão preventiva para extorsão de confissão, para extorsão de delação premiada, para acalmar a opinião pública. Nada disso consta no artigo 311 ou no 312 do Código de Processo Penal. O indulto concedido a Daniel Silveira o foi por iniciativa presidencial, ato e fato do príncipe, prerrogativa do presidente da República. Ele, usando a Constituição Federal, indultou Daniel Silveira. Daniel Silveira falou um monte de besteira, falou
ofendeu o parlamento que ele então integrava, ofendeu. Mas o Daniel Silveira tem direito ao devido processo legal também. O Daniel Silveira também é gente. E o direito penal não é para os anjinhos. O direito penal é para caras como o Daniel Silveira. A família lá em Roma, ela cometeu crime contra a honra do ministro Alexandre de Moraes, em tese, merece ser investigada, não agiu corretamente, mas, pelo amor de Deus, buscar e apreender na casa deles o quê? São réus confessos, xingaram e falaram que xingaram. Estão fazendo muito mau uso da busca e apreensão. Não é só das prisões temporárias, não. Não é só da prisão preventiva, não. Busca e apreensão também virou ferramenta de coação moral nas mãos de muitos operadores do direito que, sob o escopo de serem garantistas, não são nada garantistas, muito antes, pelo contrário. São garantistas conforme a bola da vez. Rodrigo Janot já disse aqui, ele cogitou e contou isso como quem conta uma anedota do livro autobiográfico dele. Já pensei em matar o Gilmar Mendes, como quem fala assim, ó, já pensei que o Cruzeiro ia ganhar o Campeonato Brasileiro, enfim. Bravatas de um personagem da comunidade jurídica, personagem de relevo da comunidade jurídica brasileira. Os vândalos de 8 de janeiro são vândalos. Não adianta tratá-los como terroristas, que eles não vão virar terroristas. Não adianta fazer igual o macaquinho que virou coelhinho na piada. Eu juro que eu sou um coelhinho. Não adianta bater, que não vai virar coelhinho. Não adianta meter na cadeia que vândalo, que tem que ser processado, não vai virar terrorista. Não vai virar. São uns bobos, criminosos, mas o delito deles resolve com indenização, resolve com prestação de serviço comunitário. Estamos constituindo um tribunal de exceção, com juízes de exceção, e pior, juízes que julgam processos em que eles próprios, juízes, são vítimas, né? Ofendendo o sistema tripartite do processo penal acusatório brasileiro, que é a própria razão de ser do Estado democrático de direito. É o juiz distinto do acusador, né, do Estado acusador, através do Ministério Público, ou seja, o juiz é um, o acusador é outro. O juiz é imparcial. Ele está em um triângulo equilátero, ele está equidistante da acusação e da defesa. Equidistante, na mesma distância da acusação e da defesa. Estão voltando com um processo penal inquisitório, em que o juiz acusa e julga. O sujeito bate o escanteio e corre para a área para cabecear. Isso é impossível. E não se rasga a Constituição Federal para o bem. Não existe essa história de meu malvado favorito. Quando você rasga a Constituição Federal, todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos perdendo, porque a segurança jurídica vai para o beleléu e a normalidade institucional também. É muito perigoso, pessoal. Tem regras de processo penal, regras constitucionais, garantias fundamentais previstas na Constituição que têm que ser respeitados, seja quem for o réu. E o direito penal não é para anjinho, não, é para bandido. Só que ele tem que ser bem aplicado, tem que ser aplicado conforme a estas garantias constitucionais. Só existe direito penal à luz da Constituição Federal. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.